E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover. Nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E uma pergunta que não quer calar é: queijo vegetal derrete ou não? Essa é uma questão bem complicada mesmo, porque precisamos entender o que quer dizer o derreter primeiro. Porque o que a gente tem na nossa cabeça, pelo menos em termos de memória de queijo, o derretimento é característico disso, né? Então, se o efeito derreter ele é o que acontece com o queijo tradicional, aí não vai acontecer com o queijo vegetal, tá? Mas se a gente ampliar um pouco mais esse conceito do que vem a ser derreter, aí pode ser que a gente consiga ter algum sucesso com versões vegetais, né? Olha só, isso daqui, coisas que eu fiz em casa, né? E eu gosto de falar mais de dar uma esparramada, de, né, ele amolecer, alguma coisa assim, justamente para tentar afastar um pouco dessa ideia de derreter do queijo tradicional, porque muitas vezes quando a gente pensa em derreter, a gente pensa também em puxar, né? Aquele efeito puxa. E esse já é mais difícil de conseguir mesmo. Isso porque, para os queijos tradicionais, o maior responsável por isso daí acontecer é a caseína. Coisa que, para ainda o mundo vegetal, nós não vamos ter tão cedo nas nossas mãos, né? Já tem empresas que que estão já se aventurando em biotecnologia e tal, e fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Uma caseína vegetal, mas ainda para chegar para a gente vai demorar muita coisa ainda. Inclusive, quando a gente fala de queijo vegetal, também vamos ter que separar uma outra coisa. Então, o primeiro ponto é queijo tradicional e queijo vegetal, eles vão ter comportamentos diferentes no que a gente entende por derreter. Esse é o primeiro ponto que precisa estar muito bem claro, tá? Inclusive para as nossas expectativas não serem frustradas depois. E um outro ponto que é importante também a gente diferenciar é queijo vegetal comprado e queijo vegetal feito em casa. Porque também são dois mundos um pouco diferentes, porque a indústria de alimentos, ela acaba tendo alguns insumos que é mais difícil de a gente conseguir. E mesmo que a gente consiga esses insumos aí, né, eu já vou dar um exemplo disso, fica difícil de saber exatamente qual que é o que a indústria está utilizando. E o principal exemplo disso, sem dúvida nenhuma, é o amido modificado. Então, quando você vai no supermercado, pega ali um queijo vegetal que já vem fatiado e vai olhar nos ingredientes, água é o maior componente, mas logo depois já vem amido modificado, né? E, e assim, amido modificado, quando a gente olha para vários queijos vegetais e vê o amido modificado nos ingredientes, acha que é um ingrediente, então maravilha, é só comprar esse ingrediente e vou conseguir fazer algo muito semelhante em casa. Ledo engano, porque o amido modificado, né, ou seja, a modificação do amido, ela é passível de ser feita de muitas formas. E a gente não sabe qual maneira que exatamente daquela marca aquele amido ele foi modificado. Um exemplo de amido modificado, e é isso que eu queria chegar também, é o polvilho azedo. Tá? O polvilho azedo ele é um tipo de amido modificado. Por quê? Ele é um amido que vem da mandioca, tá? E ele passa por um processo de fermentação. E essa fermentação modifica esse amido. Então, por isso que existe uma diferença entre o polvilho doce e o polvilho azedo. A diferença que faz com que tenhamos dois produtos distintos é justamente o processo de fermentação, processo qual transforma aquele amido num outro tipo. Tá? Agora, já feito essa consideração aí, né, entre queijo vegetal comprado e queijo vegetal feito em casa, vamos focar no feito em casa, claro que esse que é o nosso grande objeto aqui. Né? Então, quando a gente vai fazer um queijo vegetal em casa, tem pelo menos dois ingredientes que são fundamentais para a gente pensar esse efeito de derreter ou desparramar que vai acontecer. Tá? E independente da textura original desse queijo vegetal.
Isso por quê? Porque a gente pode ter um queijo vegetal feito mais firme, né? E aí algum geleificante está sendo utilizado. Mas também a gente pode usar outros tipos de ingredientes que vai fazer com que ele fique mais cremoso. Mas ainda assim, hora que colocado sob alta temperatura, ele vai ter esse efeito. Tá? Então, tanto para um caso quanto para o outro, esses dois ingredientes eles são fundamentais. O primeiro deles é algo que eu já falei, mas o amido da mandioca, que também é conhecido por fécula de mandioca, que é o termo mais correto de ser utilizado, ou também o polvilho. Tá? Esse tipo de amido, ele é muito importante porque você pode perguntar, mas então posso substituir ele por amido de milho, ou por amido de batata, ou por qualquer outro amido? Sim, poder substituir pode. Agora, se vai ter o mesmo efeito final, já vai ser outra conversa, porque não vai ter. Porque cada um desses vegetais, eles têm uma composição de amido que muda, tá? Principalmente na proporção entre amilose e amilopectina, que são duas cadeias, uma ela acaba sendo linear, outra ramificada, tal, mas enfim, acho que não cabe aqui também entrar muito nesse buraco. Mas o que é interessante é perceber que amido não é uma coisa absoluta para tudo que a gente pensa. Amido na mandioca, amido da batata é igual, é amido. Não, tá? Eles têm composições diferentes. E o amido da mandioca, ele tem uma tal composição que faz com que ele tenha uma elasticidade maior. Então, quando depois ele é ativado no fogo, ele acaba tendo essa elasticidade. Por isso que, na maioria das receitas que o intuito é derreter, vai levar algumas colheres de sopa de amido de mandioca, ou fécula de mandioca, ou polvilho doce, polvilho azedo, enfim, um dos dois vai ser utilizado aí. Né? Então esse é um ingrediente super importante porque ele vai conferir essa elasticidade. Agora, um outro ingrediente, só para, né, por que não? É isso aqui, ó. Esse aqui é um amido de mandioca, né? O saco tá até furado aqui, eu acho. Mas enfim, é um pó branco, né, que a gente tem facilmente encontrado aí. E depois o outro ingrediente é esse aqui, ó. Óleo de coco. Tá? Veja aqui que é o refinado. Não é... mas ele não é tão saudável quanto o óleo de coco virgem, extra virgem e tal. Realmente, mas a quantidade que a gente vai usar não é lá essas coisas. Né? Não é a grande quantidade que a gente está usando. Quando a gente for comer, né, a proporção que a gente vai ingerir também é bem pequena. Então, a única diferença de fato que a gente vai ter, fora essa questão da saúde, é a questão do sabor, né? Porque esse óleo de coco refinado ou desodorizado, ele não tem sabor nenhum, nem aroma de coco, coisa que o extra virgem já tem. Então é interessante a gente usar esse daqui, que é o desodorizado. E olha só, aqui, olha como ele tá, né? Perceba que ele tá sólido aqui. Isso daqui, porque eles guardam na geladeira? Não, nem preciso, porque aqui em casa faz menos de 25 graus praticamente todos os dias do ano. Né? Então, ele fora da geladeira, ele já fica dessa forma. E o interessante é notar que quando a gente vai fazer um queijo vegetal, normalmente utilizando alguma porção de amido, como é o caso da fécula de mandioca, né? E depois outros ingredientes que vai compor aí, enfim, quaisquer que sejam, o queijo vegetal ele precisa ter uma textura na boca que remeta ao queijo tradicional. E essa textura ela vai ser dada pelo óleo de coco, nesse caso específico. Alguma gordura precisa estar presente. E dentre essas gorduras que a gente pode escolher, o óleo de coco é mais indicado para queijos vegetais que vão ter esse efeito de derreter. Por quê? Justamente porque numa temperatura elevada, ele se liquefaz e numa temperatura mais baixa, ele se solidifica. Então esse é um tipo de gordura muito interessante, porque quando você vai fazer a mistura, e esse é um detalhe muito importante, quando você faz a mistura do seu queijo vegetal, ele precisa estar na fase líquida, né? Na fase líquida, mas não também em 90 graus Celsius, né? Ele vai estar na fase líquida acima dos 25, se tiver em torno de 30, 35, ótimo, né? Porque ele precisa ser incorporado nessa mistura. Normalmente, o que vai acontecer,
o ingrediente de maior quantidade desse queijo vegetal que estamos conversando aqui, provavelmente vai ser um leite vegetal, um leite de soja, um leite de amêndoa, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse leite ele pode ser traduzido, em outras palavras, por água. E estamos falando de óleo. Óleo e água não se combinam, mas é possível você fazer eles combinarem, promovendo uma emulsão, ou seja, quando você consegue incorporar esse óleo de uma maneira mais tranquila nesse meio, né? Ou seja, você vai acrescentando ele aos poucos, vai dando uma rotação baixa no seu equipamento, você consegue incorporar isso. E uma vez que ele está incorporado, a hora que ele vai para alta temperatura, se essa incorporação ela foi bem feita, ela não vai se soltar. Então aí quando você coloca o seu queijo vegetal para, sei lá, para gratinar em alguma coisa no forno ou na frigideira em cima do hambúrguer, coisa assim, aquilo ali vai ter esse efeito de derreter. E mais que o visual até, o interessante vai ser a textura na boca. Depois conta para mim nos comentários, você já fez algum que teve esse efeito de derreter? E provavelmente tinha o polvilho e o óleo de coco, não? A gente continua essa conversa nos comentários.